Eu quero aproveitar essa oportunidade e deixar aqui um comentário bíblico, assim, e eu espero que esse comentário sirva para algumas pessoas, ou seja, sirva para alguém, para o nosso proveito, né? Eu acho interessante, tem uns comentários, tem uns textos na Bíblia, umas passagens na Bíblia, que às vezes nos chama a atenção. Eu nem vou ler, eu vou citar aqui um texto que a palavra fala, né, que Jesus ele encontrou um paralítico. Tem umas versões que falam que encontrou um homem coxo, mas ele era um homem completamente paralítico, um homem que nem se levantava. Lá no tanque de Betesda, era um lugar onde aconteciam alguns milagres naquela época. A Bíblia diz que chegava, em tempos chegava, descia o anjo, agitava as águas daquele tanque, e depois das águas sendo agitadas, a pessoa que entrasse primeiro recebia a sua cura. Interessante, né? Porque naquela época era assim. Eu não sei, pelo menos eu não sei explicar sinceramente isso aí. Mas eu até acredito também que tem coisas na Bíblia que ainda não foram, pelo menos ainda não foram reveladas. Eu sei que eu imagino, eu acho um pouco impressionante, porque a palavra de Deus fala que Jesus chegou lá, né, e perguntou, já havia anos e anos que aquele homem estava ali, a esperança dele era que quando o anjo descesse, agitasse as águas, porque era assim, quando o anjo descia, agitava as águas, o primeiro, uma pessoa apenas, o primeiro que descesse na água, receberia a sua cura. Então há muitos anos ele estava lá esperando aquilo. Não tinha o que fazer, talvez, né? Talvez seria a única opção, ainda que ele achasse impossível, porque aos nossos olhos a gente pode ver muito bem que era impossível, porque havia uma grande competição ali. Imagina quantas pessoas não ficavam ali esperando por esse milagre. Com certeza alguns eram mais beneficiados até fisicamente falando de que os outros, que ele, por exemplo, vivia deitado. Quem sabe tinha outros que a situação fosse mais fácil, né? Então eu acho, aos meus olhos, aos nossos olhos, que ele nunca ia receber essa cura, mas era a sua única opção, então ele estava ali. Então é interessante, né? Jesus chegou e perguntou, ele falou, você quer ficar curado? Engraçado, né? Você imagina uma pessoa dessas, numa situação dessas, e receber uma pergunta dessa. Você imagina assim, né? Só um modo de a gente pensar, se viesse o caso, né? Lógico, isso nunca ia acontecer. Apesar de que quando o homem natural, o homem que não conhece a Deus, não tem um entendimento, não tem visão do sobrenatural, se brincar, tudo é possível. Ou às vezes até impossível. Eu podia até olhar para Jesus sem conhecê-lo, né, e até falar não, porque não sabia o que ia acontecer, não conhecia, não via, não tinha visão do sobrenatural, não sabia quem era Jesus. Então é impressionante esse texto, né? Tem um outro texto ali, por exemplo, onde Jesus chegou também e perguntou. Não, alguém chegou para Jesus e falou, Jesus, esse homem ele é cego de nascença. E quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele, o pai ou a mãe dele, por exemplo? A Bíblia diz que Jesus falou, nem ele, nem o pai dele, nem os pais dele, mas ele é para que a glória de Deus se manifestasse sobre ele. E Jesus curou ele. Mas voltando um pouco, você imagina, essa pergunta no mínimo, poderia ser uma pergunta indiscreta.
Porque como é que, por exemplo, se o cara é cego de nascença, né, ele nasceu cego, como é que ele poderia pecar antes de nascer para nascer cego? Então é engraçado isso, né? Mas não é bem sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a visão natural que o homem tem. A Bíblia fala que o homem natural, né, as coisas de Deus para o homem natural é loucura, mas para os que creem é poder de Deus. Como é que é o homem natural? O homem natural é aquele que está do jeito que ele nasceu. Do jeito que ele nasceu, ele está até hoje. Ele não tem conhecimento, ele não tem obediência, quer dizer, se for mais aprofundar mais, ele não teve um novo nascimento, que a palavra fala que nós, para sermos salvos, temos que nascer de novo, e quando nós nascemos de novo é porque temos um encontro com Cristo, nascemos da água e do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito e nos faz uma nova criatura. Então ali a gente imagina, né, sobre a pergunta de Jesus, você quer ficar curado? Ele falou, não, eu querer é lógico, poderia ter dito, é lógico que eu quero, mas não tem ninguém que me leve e me coloque na água quando o anjo vem e dá uma chacoalhada, um balanço nas águas. Então eu poderia ter dito, eu quero, mas isso é impossível. Por que ele disse isso? Porque a nossa mente humana, né, voltando a dizer, o homem natural, ele é limitado, ele é super limitado. Onde entra, muitas vezes podemos classificar isso como a incredulidade. Se eu não creio, porque eu sou incrédulo. Então ele respondeu para Jesus, querer eu quero, mas eu não tenho condições de ser, porque todas as vezes que o anjo vem, a chacoalha ou balança as águas, alguém entra primeiro. Com certeza tinha alguém mais privilegiado nesse caso do que ele, né? Mas talvez com a deficiência mais menos, sei lá, mais beneficiado nesse caso. Talvez com uma perna ou com um braço, mas ele não, ele ficava só deitado. Tinha condições nem de sentar. Então ele respondeu para Jesus, então não tem ninguém. O anjo vem, balança as águas, sai. Quando eu penso, talvez eu pense, alguém já foi lá e pá. E diz a Bíblia que isso acontecia, eu não tinha tempo, não tinha época, não tinha dia marcado, tinha nada. Isso tinha que todo mundo ficar atento, quando acontecesse aquele que pulasse. Então aos nossos olhos ele nunca ia receber essa cura. Jamais receberia essa cura. E a gente pensa assim, o tanto que nós somos limitados, o quanto o homem nunca buscou a Deus. Por que o homem nunca buscou a Deus? A Bíblia fala desde o começo, desde o início de tudo e de todas as coisas, né? Por exemplo, lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu, se corrompeu, foi destituído, a Bíblia fala em Romanos 6, 23, que todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. Então, quando o homem desobedeceu lá no Jardim do Éden, pecando, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, e logo se corrompeu, a Bíblia fala que ele foi separado de Deus. O ser humano foi separado de Deus, quer dizer, para Deus ele morreu. Porque Deus havia dito, olha, dessa árvore você não come, você não deve comer. Se você comer, você morre. Então ela comeu, a Eva comeu, o inimigo enganou a Eva, ela comeu, deu para o Adão comeu e tal. Alguém pode falar assim, mas é engraçado. Se Adão comeu, se foi Adão que comeu, o que eu tenho com isso? Mas a palavra deixa claro que nós fomos
o nosso pecado é por herança. Alguém pode falar, mas só um homem pecou? Né? Se ele pecou, o que eu deveria, o que eu poderia ter com isso? Mas a palavra fala que por um homem só entrou o pecado no mundo, mas por um homem só também sai o pecado do mundo. A Bíblia fala que quando João Batista estava lá no deserto batizando, ele batizava as pessoas em nome de Jesus e falava assim, olha, após mim vem alguém do qual não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Que ele estava falando de Jesus, ele estava anunciando a vinda de Jesus. Né? João Batista e Jesus eram primos. Só que Deus enviou João Batista para abrir o caminho para o Salvador. Então a palavra fala que quando João Batista levantou as vistas, Jesus ia chegando e ele falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio como o segundo Adão, né? Filipenses, o livro de Filipenses fala que Jesus se descarregou de toda a sua glória, de todos os seus privilégios, de tudo que ele tinha lá nos céus, ao lado do Pai, deixou tudo lá e tomou forma de homem. Porque se foi o homem que entregou, né, como se diz, o ouro ao bandido, né, fala em nossas palavras, entregou para Satanás, foi um homem. Então Jesus teve que se fazer homem para como homem ele tomar de novo aquilo que era nosso. Porque quando aconteceu aquele episódio da traição lá do diabo, usando a serpente e tal, aí Deus veio e falou para a serpente, falou, a partir de hoje, você vai comer, alimentar do pó da terra, e tem eu vou levantar da mulher, vou tirar da mulher uma semente que vai pisar na sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dela, vou pôr uma inimizade entre você e essa semente. Então Deus falou a respeito de Jesus que ia nascer já, tá vendo aí? Eu disse um pouco atrás que o homem ele não sabe buscar a Deus, ele nunca buscou a Deus, mas Deus sempre buscou o homem. Então Deus providenciando já a busca do homem para a sua presença. Isso é muito gratificante, isso é muito profundo. A gente precisa de procurar entender isso cada vez mais para a gente ter um relacionamento com Deus. Isso é muito... Então, Jesus veio como o segundo Adão. Né? Então, o homem que morreu no jardim do Éden, em Cristo, ele nasce de novo. A sua alma morreu lá. Mas agora, em espírito, o homem nasce em Cristo. Por isso que Cristo falou, Jesus falou para Nicodemos, falou, olha, você tem que nascer da água e do espírito. Não interessa, não importa, não te admires de eu te dizer, o importante é vos renascer. Então, porque tem que haver um novo arrependimento, um novo nascimento para ser uma nova criatura. E tem eu não quero falar. Eu até, te falar a verdade, muitas pessoas até me chamam, assim como eu já, por exemplo, falar um pouco de mim, eu já dirigi denominação, por exemplo, igreja e tal, não sei o quê. Então muitas pessoas me falam de pastor, mas eu me considero, para falar a verdade, também não estou nem falando que eu tenho um chamado para isso, eu tenho um prazer de fazer isso. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala de ministério, vários ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Eu acho que eu sou um evangelista, apesar de que muitos me falam de pastor, mas eu acredito que eu seja um evangelista, pela misericórdia de Deus. Então eu gosto muito de falar da palavra de Deus, é necessário falar e eu gosto de falar. Então, eu não estou falando de denominação, de placa de igreja, de religião. Muitas pessoas falam assim, a religião é, por exemplo, catolicismo, budismo, hinduísmo, espiritismo, seja lá, há milhares de religiões. Isso tudo é uma coisa só. Quer te deixar bem claro que não é uma coisa só. Com toda certeza, que você ache bom, que você ache ruim, que você entenda agora, se não entender agora vai entender amanhã ou depois, mas um dia você vai ter que entender. Cristianismo não é religião.
Cristianismo é um relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus para nós termos vida eterna. Então tem gente que fala assim, onde você vai passar o reino de Deus? Você vai passar a vida eterna? Eu falo, não vou passar em lugar nenhum, porque a vida eterna ela não passa. Eterna é eterna, eternidade não tem fim. Mas nós estamos em Cristo, preparando a nossa vida, né? Aqui, enquanto estamos aqui nessa terra, passamos por dificuldade, tristeza, dores, angústias, sabe? Que tantas coisas, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, continuando. Então, Deus chegou ali e falou, Adão, onde é que você está, Adão? E tal, quer dizer, já começou a buscar o homem, procurar a busca pelo homem, e Adão estava escondido. Né? Deus providenciou Jesus. E assim sucessivamente. A gente vê que sempre o homem, a tendência do homem é sair da presença de Deus. Ou muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu busco, eu oro, eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o quê. Tá, tudo bem, é considerado, porque Deus, a palavra fala que nós temos que ter, né, o reino de Deus também é tomado por esforço, então fazemos a nossa parte, mas nunca é o suficiente da nossa parte, né? A nossa parte, as nossas limitações não é suficiente para alcançarmos a Deus. Mas a nossa fé, saber que Deus sempre nos busca e está ao nosso dispor. Mas, até o que eu queria dizer com isso? Chegar até aonde com isso? É sobre a resposta do homem, voltando lá no tanque. O que ele falou para Jesus que queria ser curado, mas não tinha ninguém, porque ele tinha uma visão natural. Ele não conhecia Jesus, ele talvez já tinha ouvido falar, estava vendo ele lá, sabia que era ele, mas não tinha um entendimento no espírito. Então ele tinha uma visão limitada. Mas, quando nós abrimos a nossa mente para a palavra e deixamos o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, que nós começamos a entender o propósito de Deus na nossa vida, então as coisas, o sobrenatural começa a acontecer na nossa vida. Então Jesus não precisou do tanque, não precisou de água, não precisou de nada. Usou simplesmente o poder da sua palavra e falou, olha homem, então levanta, pega a sua cama, põe nas suas costas e vai embora. Gente, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero que nós venhamos a entender sobre isso? É que se nós olharmos para nós, eu repito a dizer que Deus sempre buscou o homem. Falando nas religiões, voltando a citar um pouco de religião, não estou falando mal de religião. Então dizer assim que todas as religiões são boas, de fato, eu creio que de fato são boas, né? Porque toda religião ensina coisa boa, mas só Jesus é que leva, nos conduz à salvação, que veio, morreu, ressuscitou, venceu a morte, venceu tudo, para nos restituir novamente a presença de Deus. Mas eu quero te deixar uma coisa bem clara. Você pode entender, pode não entender, pode achar ruim, pode achar que eu esteja sendo, quem sabe, radical ou ignorante. Não. Mas, biblicamente falando, eu quero te deixar bem claro. Cristianismo não é igual. É diferente. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento com Deus. Se eu estou dentro de uma denominação, estou dentro de uma congregação e não tenho alcançado, não tenho ouvido a voz do Espírito, não tenho ouvido a voz de Deus, não tenho tido um relacionamento com Deus, então simplesmente eu estou numa religião e essa religião não vai salvar a minha vida, não vai salvar a minha alma. Relacionamento é convívio, é conviver, é dialogar, né? Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, que eu seja o tal. O que eu estou falando para vocês é o que eu vivo correndo atrás. A
palavra de Deus, Romanos 8,16, fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito se somos filhos de Deus. Nós temos que entender isso e procurar viver isso. E, aliás, correr atrás disso, com as nossas limitações, mas crendo que quem está sempre buscando o homem é Deus. Outra coisa, eu não quero falar de religião, não quero falar de placa de igreja, não quero falar de prosperidade financeira, não quero falar de bens materiais. Eu não estou querendo dizer que a gente, para ser servo de Deus, precisa ser miserável, certo? Não tem dia de ter essas coisas. Todas essas coisas são boas. Mas a palavra de Deus fala que aonde está o seu tesouro, o seu coração, aí está o seu tesouro. É impressionante que quando Jesus nos chamou, né, chama todos até hoje, está de braços abertos, chamando, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, para mim eu vos aliviarei e tal, né? Ele nos chamou, não foi para ter vida boa, não. Ele não garantiu riqueza, ele não garantiu prosperidade, ele não garantiu muita coisa, para ser um ninguém, mas uma coisa ele garantiu, vitória. Ele garantiu que nós íamos ter força, virtude, condições de passar pelo que passasse, mas em pé, firmes na presença dele. Ele não diz que a gente ia viver na miséria, isso não é necessário, não. Para servir a Deus não é necessário ser miserável. Ter as coisas é bom, mas o nosso coração deve estar naquele lá de cima, deve estar no Deus Todo-Poderoso, né, naquele que nos chamou, aquele que nos busca sempre, que nos chamou, que nos elegeu nele. Você pode pensar assim, mas que dia? Você pode perguntar, chegar e falar assim, irmão, que dia que foi que você nasceu? Eu falo, nasci 16/5/61, mas olha, esse dia foi simplesmente o dia que eu me materializei nesse corpo. Mas sabe quando foi que eu nasci? Sabe quando foi que você nasceu? Você nasceu muito antes da criação do mundo. A Bíblia fala que no início, né, a terra era sem forma e vazia. Isso é muito conhecido. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus olhou ali, né, e falou assim, espera aí. Então ele deu forma, né, separou água, terra, criou os animais, criou as árvores, tanta coisa e tal. Não vamos resumidamente falar nisso aí. E por fim, ele nos criou. Nós somos, o ser humano é a única criação, a única criatura que tem as digitais de Deus, que foi amassado o barro, né, foi feito o barro, né, feito, digamos assim, poderíamos até dizer aquele boneco, e aí soprado a vida de Deus. A Bíblia fala que Deus soprou nas nossas narinas e nos fez alma vivente. E essa alma vivente, no engano, quando o inimigo enganou, essa alma morreu. E é essa alma que traz as limitações. É essa alma que limitou aquele homem lá no tanque de Betesda, lá, a falar, Senhor, eu quero, mas eu não tenho condições, porque eu não dou conta, não tem ninguém que me põe na água. Quando eu vou, já foi tantos na frente. Isso é alma, porque o sobrenatural é visto no espírito. Deus, ele nos trata com o ser humano no espírito. Alma é sentimento, é intelectual, é pensamento, é limitações, é coisa que a gente, por exemplo, nos faz crer, às vezes, somente naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós achamos que, pelas nossas avaliações, que pode ter capacidade, que tem lógica. Não, mas Deus não trabalha com lógica. Deus não trabalha com matemática. Deus trabalha com milagres. O que Jesus usou lá? A única coisa que ele usou foi o poder da palavra. Homem, levanta, pega essa cama sua e vai embora. Então, precisa de falar que o homem foi curado? Alguém que nem levantava, já pega sua cama e já, imagina a alegria que esse homem não foi embora. Então, gente, o que eu quero entender
e quero que todos, meu desejo é que todos entendam isso, que cristianismo não é carro, não é casa, não é fazenda, não é prosperidade financeira, não é isso, não é aquilo, não é placa de igreja, não é viver um querendo ser maior do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ter uma igreja mais cheia do que o outro querendo ter a igreja não sei o que mais bonita do que o outro. Cristianismo é reino de Deus. E reino de Deus, o reino de Deus foi estabelecido nos céus, certo? Foi estabelecido nos céus e é manifesto aqui na terra. Então nós precisamos viver o reino de Deus. O dia que a igreja, eu não estou citando a igreja A ou a igreja B, a igreja singular, uma igreja, a noiva de Cristo, chegar a esse entendimento de reino e deixar parar com competição, muitas vezes com pouca vergonha, com discussão, um fala de um, outro fala de outro fala de outro, aquela coisa que escandaliza as pessoas que já não têm entendimento, né, que digamos assim, que já são pessoas que ainda não tiveram o entendimento, que não tiveram ainda o conhecimento, que não chegou ainda a ter o conhecimento que eu não conheço nada. O que Deus tem para mim, que tem para você, a Bíblia fala que nunca chegou no nosso coração, na nossa mente, nós não temos condições nem de saber o que Deus tem preparado para nós. Então, o pouquinho que eu sei, né, e que muitos sabem, não passa nem perto daquilo que nós, até onde nós podemos ir. Porque é no sobrenatural. Então, dia que a igreja tiver visão de reino, né, que falar, não, a igreja ela é uma só. Ela é a noiva do Cordeiro. Jesus não vem buscar a placa de igreja. Não vem buscar a igreja A, não vem buscar a igreja B. Ele vem buscar a sua igreja. Aquela que foi lavada e remida pelo sangue dele. E que estão unidos, que estão falando, tendo uma só visão, pregando um só evangelho. O evangelho é só um, só porque as pessoas que criam confusão, né? Esse evangelho de prosperidade. Por exemplo, a pessoa fala, Ivo, qual é o seu projeto para esse ano? Qual é o seu plano para esse ano? Esse ano qual é o seu projeto de vida? Eu falo, nenhum. Eu não tenho projeto, eu não faço projeto. Não estou querendo dizer, gente, que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu estou indo pela palavra. Eu quero entender cada vez mais isso, procuro viver isso, e quero que nós venhamos todos a entender isso. O que eu quero dizer com isso? O meu projeto é saber a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Eu não estou falando que eu faço tudo, porque nós não somos perfeitos, mas é procurar fazer aquilo que é a vontade de Deus. E eu tenho certeza absoluta que a maior vontade de Deus é que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se não me engano, está lá no livro de Oséias. Ela fala assim, tem outra passagem, outra palavra que fala que Deus fala, olha, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento, né? Então acho que em Oséias fala, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos é o quê? Futuro, né? Estou conhecendo. Prossigamos, vamos prosseguir conhecendo, sabe por quê? Porque não tem limite. O dia que eu nasci não foi o dia, voltando a dizer, não foi no 16/5 de 61. Aquele dia eu me materializei nesse corpo. Mas eu nasci, você nasceu, foi desde antes da criação do mundo. Efésios fala isso, capítulo 1, versículo 4. Que ele projetou você, que nos projetou, não foi para ele não, foi nele. Para ele é uma coisa, e nele é outra coisa, completamente diferente. Então nós somos uma parte, uma partícula de Deus aqui nessa terra, representando a Deus. Gente, isso é muita responsabilidade, isso não quer dizer que nós sejamos bons, não. Porque Davi falou assim, olha, o próprio rei Davi falou assim, olha, é em pecado
eu já nasci em pecado. Quer dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Então eu tinha conhecimento de que ele em si, homem, falando homem, ele não valia nada. Mas a partir do momento que chegou o conhecimento de Deus, que tem um novo nascimento, que tem uma consciência, que se dobra, que se entrega, que engraçado que as pessoas hoje em dia chamam, venha gente, venha para a vida, para de sofrer. Não, Jesus nos chamou muitas vezes, foi para sofrer. Sofrer, para passar isso, passar dificuldade, passar aquilo, mas prometer que nós somos mais do que vencedores. Passo que passar, se eu hoje ao almoçar, comparação, a palavra minha, se hoje ao almoçar filé mignon, glória a Deus. Se eu comer arroz com ovo, glória a Deus. Se eu não almoçar, eu vou jantar. Se eu não jantar, eu almoço amanhã. Eu não estou falando isso, gente, pelo amor de Deus, querendo ser melhor do que ninguém. Estou falando isso baseado na Bíblia. Porque Deus não prometeu riqueza aqui nessa terra. Pelo contrário. Não é proibido você ter dinheiro, não é proibido você ter as coisas. Mas a palavra fala onde está o seu tesouro, está o seu coração, aí está o seu tesouro. E o nosso tesouro é Cristo. Então nós podemos sim ter as coisas. Não é obrigado a ter, porque ele não prometeu isso. Mas nós temos direito de correr atrás. Mas buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se tem uma coisa, eu posso estar sendo exagerado. Que Deus há de ter misericórdia. E não sou contra, porque tudo tem que ter nome, tudo tem que ter um endereço, tem que ter uma identidade. Então é uma maneira de se identificar. Mas se tem uma coisa que eu tenho nojo, é ver pessoas pregarem placa de igreja. É falar, é a minha, vem pra cá, essa igreja. Porque, gente, por incrível que pareça, existe isso. A igreja de Deus é fulana. Fulano, fala, você já andou em todas as igrejas, tantas igrejas você andou, mas e não sei o que, não sei o que. Aí o dia que você chegou aqui, sua vida mudou ou não mudou? Mudou. Gente, pelo amor de Deus, reino de Deus é reino de Deus. O nosso rei, ele é um só. Ele quer unanimidade. Voltando a dizer, Jesus veio buscar uma igreja viva no Espírito, movida pelo Espírito, unida no Espírito, não uma igreja dividida. A noiva do Cordeiro, ela é uma, a igreja singular, e não se divide. Então essa pouca vergonha, essa falta, não sei lá, de caráter, de pastor fulano fala de pastor ciclano fala de pastor beltrano, não sei o que. Gente, até nas redes sociais isso é uma pouca vergonha. Pelo amor de Deus, Deus há de ter misericórdia de mim pelo que eu estou falando. Mas eu creio que eu estou certo, assim, pela palavra. Não que eu esteja perfeito. Mas o reino de Deus, o dia que a igreja tiver visão de reino, que passar a falar a mesma língua, a mesma linguagem do evangelho, você pode ter certeza que uma cidade vai mudar. Pedofilia vai diminuir, o crime vai diminuir, a droga vai diminuir, tudo que se refere ao mal vai diminuir, porque o poder de Deus, o próprio Espírito de Deus, no poder da palavra, vai entrar na vida das pessoas e vai destronar o poder satânico que está dentro das pessoas, e que se eu não vigiar pode estar dentro de mim mesmo, porque não existe ninguém perfeito. Ninguém é perfeito nessa terra, pelo menos por enquanto. A Bíblia fala que um dia nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, mas é por isso que nós temos que nos alimentar em Cristo, buscar a presença de Deus no Espírito, ter comunhão. Por isso que eu estou falando que é relacionamento. Se eu parar de me relacionar com Deus, pela misericórdia de Deus, relacionar é conversar, é ouvir,
procurar ouvir, entender a voz de Deus e estar firme, agarrado, saber que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que sem Jesus, sem Cristo eu não sou nada. Mas o dia que a igreja tiver esse objetivo e que chegar a isso, você pode ter certeza. Tem gente que fala assim, não, mas como é que eu vou ser reconhecido? Eu tenho que ser honrado, eu tenho que ter título disso, tenho que ter o título daquilo. Fala, meu filho, reconhecimento não é título. Reconhecimento, honra, não é levar nada para ninguém. Não estou falando, gente, que estar presente, que agradar, que ser gentil, que ser... Não é isso. Não sou contra. Quem sou eu para ser contra isso? Não é isso que eu estou dizendo. Mas honra não é dar nada para ninguém, não é levar as coisas para ninguém, não é... Não, recebi porque eu... Misericórdia. Gente, reconhecimento vem lá de cima. Reconhecimento é ser usado por Deus. E tem ser usado por Deus não significa que é salvo, não. Tem gente curando, tem gente batizando, tem gente fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Milagre está acontecendo. Mas a palavra fala de uma categoria, de uma classe, que naquele último dia vai falar, Senhor, mas eu não expulsei demônio, não curou os enfermos, não fez isso, não fez aquilo. Eu falo, não, de fato. O Senhor me usava, diz, eu usei sim, ué. Claro que eu usei. Eu uso quem eu quiser, mas afastai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Porque relacionamento é novo nascimento que traz vida eterna. E vou te falar mais uma coisa. Para haver arrependimento, para haver novo nascimento, conversão. O que é conversão? Eu estar indo aqui, de repente, eu mudar de direção. Para haver isso, tem que haver arrependimento. E para haver arrependimento, tem que ser conscientizado. Hoje está assim. Eu posso estar na situação que tiver, as pessoas não têm coragem de me falar a verdade, não têm coragem de falar, Ivo, ou irmão Ivo, para com isso. Está escrito aqui, ó. Está errado. Você tem que mudar de comportamento, mudar de visão, de entendimento e tal. Você tem que procurar o certo. Você está errado, meu irmão. Você está errado. Você tem que arrepender. As pessoas não têm coragem de falar isso. Me diga como é que eu vou arrepender de uma coisa se eu não souber que eu estou errado. Então, o que tem se usado demais ou demasiadamente hoje dentro das congregações, sabe o que é? É massagear a alma. É estar vendo que está fora da palavra, que está fora da Bíblia. A Bíblia está deixada para lá. As ideologias de prosperidade, de crescimento, de projeto de vida, disso e daquilo, está sendo deixado para lá. E o genuíno evangelho está sendo esquecido. E o ego das pessoas está sendo massageado. E as igrejas, muitas igrejas estão cheias, né? Mas na verdade não tiveram um novo nascimento. E sem arrependimento não há novo nascimento. E sem novo nascimento não há salvação. Se eu fosse continuar falando, outra coisa, eu não estou falando, a gente não é reconhecido pelo nosso talento, pelo nosso conhecimento humano, pela nossa inteligência, não. Não é por isso. Apesar que eu me considero leigo. Se eu for olhar para tantas pessoas, tantos e tantos e tantos homens sábios, homens que, quem, né? Eu sou leigo. Mas não é por isso, não é pelo nosso talento, não é pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade que nós somos salvos, não. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus em primeiro lugar, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pela sua ressurreição, pela vinda do Espírito Santo que nos traz, que entra na nossa vida, nos dá o novo nascimento, e para isso tem que haver arrependimento. E quando para me arrepender, eu tenho que saber que estou errado. Então, se eu reconheci que estou errado, eu arrependi. Então, aí vem o novo nascimento. E através do novo nascimento, quando você tem um encontro com Cristo, nunca mais você será o mesmo. Você tem que vigiar, nós temos que vigiar para não cair. Só que tem um detalhe, a Bíblia fala que eu caía do homem, o levantar de Deus, mas vigie para que não caia.
E se então, se eu fosse continuar falando isso aqui, dentro dessa mesma, eu tenho certeza que eu ia, ó, tempos e tempos e tempos. Mas eu não quero, não estou falando para me apresentar que Deus tenha misericórdia de mim, como há de ter misericórdia de nós. E a igreja do Senhor precisa se levantar. A igreja do Senhor, não estou dizendo que ela esteja caída, mas ela precisa mudar de visão. Precisa de começar a falar uma língua só, o evangelho genuíno e fazer a obra. Quando isso acontecer, que a cidade começar a mudar, aí vem o reconhecimento. Eu tenho certeza que se há de ter um reconhecimento humano, as próprias autoridades, por exemplo, prefeito, governador, os governantes, vai chegar um dia de falar assim, espera aí, tem um detalhe, a igreja está fazendo a diferença. Quando a igreja começou a agir assim, as coisas mudou. Os absurdos, né, o crime, por exemplo, a polícia começou a ter menos trabalho. Entendeu, gente? Eu não estou falando que nós somos a solução, não. Mas nós somos os canais da solução. Porque psiquiatria, psicologia, sei lá, tantas coisas que há por aí, né, medicamentos, essas coisas, não vai resolver nada, não. Não vai resolver o meu problema, o seu problema, não. Pode até paliar, ser um paliativo até. Se eu tenho um problema, né, psicológico, não sei o que tal. Claro, Deus deixou os recursos. Tomo o meu remedinho e tal, não sei o que. Mas quem vai me controlar, que vai tomar conta da minha vida e da vitória, chama-se Jesus Cristo. Então você não nasceu aquele dia que você passou pelo ventre da sua mãe, pelo útero, né? Pelo ventre da sua mãe. Não interessa de onde você veio, né? Como é que você foi gerado. Se você conheceu seu pai, se não conheceu, se sua mãe foi uma mãe solteira, né? Eu, por exemplo, fui abandonado. Meu pai me abandonou com 1 ano de idade. Eu não cheguei a conhecê-lo. Fui criado com muitas dificuldades. Minha mãe, graças a Deus, sempre foi uma mulher que, né, nunca nos abandonou e tal. Foi uma mulher que teve uma história linda, não estou querendo dizer que ela é a tal, né? Mas eu, por exemplo, não conheci meu pai. E eu não tenho ferida por isso. Não interessa se um dia sua mãe, né, não estou falando, dando nome, mas a gente sabe que acontece muito por aí. Se um dia, por exemplo, sua mãe tentou te abortar, isso não interessa, meu irmão. Não interessa onde você foi rejeitado. Importa é onde você é desejado. Você é desejado no coração de Deus. Você nasceu antes da criação do mundo. Você foi eleito. Quem quiser pode conferir lá. Capítulo 1, versículo 4 do livro que Paulo escreveu aos Efésios, carta aos Efésios. Capítulo 1, versículo 4. Nós fomos eleitos, não foi para ele não. Para ele é uma coisa, mas nele. Então você é uma partícula de Deus. Se alguém pensar que eu estou doido, a Bíblia fala que para o homem natural as coisas de Deus parecem loucura. Mas para aqueles que crêem no poder, na palavra de Deus, é poder de Deus. E que Deus seja glorificado. Amém? Se eu disse alguma coisa que talvez você ache que foi um exagero, que tenha sido duro, radical, não sei o quê, não vou te pedir perdão. Porque eu acho que estou falando dentro da palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus, não estou falando que eu sou mais certo que ninguém, não. Principalmente mais certo que todos. É a minha opinião. E eu estou falando da Bíblia, que portanto é uma das coisas mais lindas que Deus deixou para nós. Amém? Que Deus abençoe.